Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Dalene, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre as zonas climáticas e alguns biomas, ok? Eu fiz aqui para vocês o globo terrestre, em que dividimos ele em três partes, basicamente. As zonas climáticas, elas podem ser divididas em zona quente, que fica próxima à linha do Equador, na região da linha do Equador, zona temperada ao norte e zona temperada ao sul, e as zonas frias ou polares, também chamada de Ártico e de Antártica. Lembrando que nessas regiões é importante nós falarmos sobre a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação de temperatura ao longo do ano. Quanto mais nos distanciamos da linha do Equador, da zona climática quente, maior será a amplitude térmica. Como assim? Enquanto nas regiões do clima quente, na linha do Equador, temos uma amplitude térmica entre 30 graus, uma constante durante todo o ano, nas outras regiões de clima temperado e nas zonas frias, essa variação será bem maior. Como, por exemplo, temos verões de 30, 40 graus, invernos de 0 grau, menos 10 graus, ok? Então, vamos falar um pouco sobre os biomas. O primeiro bioma que nós iremos tratar é o bioma tundra. Ele fica concentrado principalmente nas regiões frias de clima polar no extremo norte do nosso planeta. A vegetação é frágil, composta principalmente de musgos e líquens. É uma vegetação rasteira. Por que eu falo que é uma vegetação frágil? Porque ela dura, em média, 2 meses por ano, que são os meses do verão. Okay? O segundo tipo de bioma é o bioma taiga, também chamado de florestas de coníferas ou floresta boreal. Quais são as principais características? É uma vegetação homogênea, composta basicamente por pinheiros. É uma vegetação em formato de cone. E as folhas dessas árvores são acículas. O que quer dizer isso? São folhas pontiagudas, finas, que têm uma camada protetora que a envolve e a protege do extremo frio. Por que essa vegetação tem um formato de cone? É simples. O formato cônico, que é basicamente esse daqui, faz com que a neve caia sobre a árvore e ela escorregue, deslize sobre a árvore, não concentrando no seu topo. Ok? O terceiro tipo de bioma são as florestas temperadas. E a principal característica são as 4 estações bem definidas dessa vegetação. Como assim? Podemos perceber facilmente em qual estação do ano a vegetação se encontra nas florestas temperadas. Elas têm as folhas decíduas e caducifólias. O que quer dizer isso, caducifólias? Quer dizer que as árvores, elas perdem as folhas conforme a estação do ano. Como assim? Temos o verão e a primavera, com as árvores estão cheias de flores e de folhas frondosas, e temos a estação do outono e inverno, em que elas começam a perder as folhas. Por que elas fazem isso? Para a sua própria sobrevivência. É uma forma de defesa que a árvore tem para suportar o inverno rigoroso. É como se elas invernassem. Depois, nós temos as pradarias. As pradarias, elas têm como característica a baixa umidade, é uma vegetação rasteira composta principalmente por gramíneas. E o que tem de mais importante nesse tipo de vegetação? As pradarias também são chamadas de campos. Chamadas de pradarias no hemisfério norte e campos no hemisfério sul, principalmente na região do Rio Grande do Sul. A topografia de onde fica essa vegetação é uma topografia plana, o que favorece muito o plantio de cereais, de cereais como aveia, como vários tipos de cereais. E ela é importante porque favorece muito a economia. Okay? Então, nós falamos aqui hoje de 4 tipos de bioma. Lembrando que a tundra, ela tem uma característica de estar numa região anecúmena. O que quer dizer isso? Falamos em nossas aulas sobre as palavras anecúmenas e ecúmenas. O que significa anecúmena? É uma região onde há uma impossibilidade de sobrevivência do ser humano. Como assim? A própria natureza, a região em que ela está, impede o ser humano de viver nessa região. As áreas ecúmenas são regiões em que o ser humano as transforma para a sua sobrevivência.
Por exemplo, no Canadá. O Canadá ele fica numa região de clima frio, na zona temperada, entre a zona temperada e a região polar. O ser humano ele é capaz de criar, como por exemplo, prédios, criar meios tecnológicos para favorecer a sua sobrevivência nessa região, ok? Então, até a próxima aula.